pelo deserto, porque a Bíblia vai dizer que o deserto é uma preparação, né? É uma preparação. Eu já ouvi muito falar que o deserto é a faculdade do cristão. É a minha faculdade e a tua faculdade. Mas muitos são reprovados quando está na faculdade de Jeová. Muitos, na hora das lutas, correm. Porque é aí onde Deus quer ver quem é eu e você. Quem é eu e você no momento da luta, no momento da aflição, no momento da perseguição, no momento dos levantes. Quem é eu e você? Aleluia. É isso que Deus quer olhar para mim e para você. Aleluia. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos, o Salmo 37 e o verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Primeiro eu tenho que entregar o meu caminho a Ele. Se Ele está no controle do meu caminho, aquilo que estava para dar errado vai dar o quê? Certo. Oi? Certo. Aleluia. Porque eu entreguei tudo nas mãos do Senhor. Eu confio, aí Ele diz mais: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia Nele. Oi? Nele. Confia nele. Primeiro eu vou entregar. Depois eu vou confiar. E a resposta vem aí. E tudo vai o quê? Tá certo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele vai fazer tudo aquilo acontecer. Aquilo que estava impedindo, Ele vai tirar os embaraços do caminho. No livro do profeta Isaías fala, 45:2, que é Ele que vai adiante de mim e de você. E quando eu e você entrega o nosso caminho, pronto, Senhor, eu entrego o meu caminho ao Senhor. Agora o meu caminho te pertence, Senhor. Aí Ele fala lá no Evangelho de João 14:6, que Ele é o caminho, a verdade e a Vida. Aleluia. E se eu entrego o meu caminho antes era todo errado, todo troncho. Mas se eu pego o meu caminho que estava troncho e entrego a Ele, aquilo que estava torto, Ele bota o quê? É. É ou não? É. Aí Ele coloca o nível e o rumo. Sim ou não? Sim. Aleluia. José Dilda gosta. Então aquilo que estava para dar errado dá certo. Tá certo. Por quê? Porque eu chamei Ele e entreguei a minha vida a Ele. Quando eu entrego os meus caminhos a Ele, aquilo que Satanás ele preparou para tirar a minha vida, papai envia o anjo e disse: aqui não. Aqui não. Aqui não. É verdade. No livro de Salmos ainda diz assim, que os anjos de Deus, Ele acampa os anjos dele ao redor daqueles que o temem. Você teme a Deus? E o que é temer a Deus? Oi? Quem falou? Obedecer. Temer a Deus é quando eu obedeço ao quê? A palavra. Aí fala também no Evangelho de João assim: quem me ama, guarda o quê? As minhas palavras. Eu quero ver você errar se você tiver a palavra dele. Eu quero ver Satanás, ele te envergonhar se você está guardando a palavra. Eu quero ver Satanás se levantar, porque lá no livro de Mateus, o 4, o diabo ele tentou envergonhar o Senhor Jesus. Mas quem estava ali naquele deserto, quem era? O dono da palavra. Mateus 4 fala. O Senhor Jesus, ele foi levado para o deserto para ser tentado por quem? Satanás. Por Satanás, ou o diabo. Ele foi levado, mas tem pessoas que não é levado não, ela mesmo se lança no deserto, se lança ali no pecado. A Bíblia vai dizer no livro de Romanos 6:23 que o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Só a parte A que eu quero frisar. O salário do pecado é a morte.
Aí morte o quê, pastora? Morte espiritual e morte carnal. A morte espiritual porque eu não vou ter mais o desejo de estar orando. Não vou ter mais o desejo de ler a palavra. Não vou ter mais o desejo de descer a casa de goleiro. Não vou ter força para estar ali louvando ao Senhor. Então o espírito vai o quê? Morre. E a carne também vai o quê? Padecendo. Porque a Bíblia vai dizer que se o espírito está forte, então a carne também está forte. Ela está sendo ali sacrificada. Porque se o espírito está forte, o espírito de Deus vai logo brandar no teu coração. Faz jejum. Entra no jejum. Porque o jejum vai o quê? Mortificar a carne. Então vai haver o que? O sacrifício da carne. Então se eu sacrifico a minha carne, então quem vence? O espírito. Porque se eu ali entro, faço um jejum, faço um propósito de jejum. Vou fazer um jejum essa semana todinha, então 7 dias de jejum pela minha família, ou então pelo meu filho. 7 dias de jejum vou fazer pelo meu filho. Vou entrar nessa batalha. Vou jejuar pelo meu filho. 7 jejuns vou fazer pelo meu filho. Eu ali falando com quem? Com Deus. Não é, eu não preciso ficar falando para A e B, não. Tem que falar em oculto com o papai. Porque quando eu falo aqui no pensamento, só ele pode sondar o nosso pensamento e o nosso coração. Então ali o diabo ele não vai escutar quando eu falar. Porque eu vou falar com quem? Com Deus Pai e o Deus Filho. E o Espírito Santo. Porque eu vou falar o que? No pensamento e no meu coração. E Deus vai responder, sim ou não? Sim. Aí depois ali, quando eu sacrifiquei ali a minha carne, Deus vai começar a operar. Porque eu estou agindo com o quê? Com sabedoria e com estratégia. As armaduras que Deus nos deu. Que eu tenho que estar revestida do poder de Deus. O poder de Deus é o Espírito Santo quando vem sobre nós. Porque no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, ele diz: e recebereis poder. Mas poder para quê? Para enfrentar Satanás e seus demônios. A Bíblia vai falar também que o apóstolo Paulo, ele disse assim, para mim e para você, Efésios 6, fala assim, que a nossa luta não é contra o nosso filho, não é contra o nosso vizinho, não é contra o nosso irmão. Não, a nossa luta é com Satanás. E muitos estão esquecendo desse detalhe. A nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso parente, não é contra o irmão da igreja, uma irmã. Não, a nossa luta é com Satanás e seu demônio. É ele que coloca a enfermidade, é ele que coloca as dores, é ele que coloca a confusão, é ele que coloca as brigas nos lares, é ele que está lutando para destruir o quê? Os casamentos. É ele que luta para tirar o jovem da casa do Senhor e levar para onde? Para as drogas, para a prostituição. Sim ou não? Sim. O diabo vai levar para algum caminho bom? Não. A Bíblia vai dizer que só tem 2 caminhos. Ou vai para o céu. Então eu que tenho que decidir qual é o caminho que eu vou. Aí o Senhor Jesus ele disse: eu sou o caminho verdadeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho que andar no caminho certo. Ele disse que ele é o caminho verdadeiro. O caminho, a verdade e a vida. Eu tenho que andar no caminho do Senhor com a verdade. Eu não posso estar falando mentira. E se eu falo a verdade, estou em quem doer, eu vou ter o quê? Vida. E se eu estou na casa do Senhor e falo mentira, eu vou ter o quê? E aí, quem sabe me responder? Veja bem, presta atenção na palavra. Se eu estou no caminho do Senhor, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas se eu estou na casa do Senhor, mas eu ainda estou no caminho da mentira, eu vou adquirir o quê? Vida ou morte? Aí a gente volta para o que Romanos fala, 6:23. E o salário do pecado. A mentira é um pecado? É ou não? É. A mentira é um pecado. Então se eu estou pecando, mentindo, levantando falso, se eu estou fazendo coisas,
que desagrada a Deus, então aí vai vir o que? A morte espiritual e a morte carnal também. Porque se o espírito está fraco, a carne acabou-se. Aí vai entrar o que? O fruto do Espírito. Vai falar sobre os frutos em Gálatas. Fala sobre os frutos e as obras da carne. Então por isso que eu tenho que sacrificar a minha carne e alimentar o meu espírito. Como eu vou alimentar o meu espírito? Primeiramente, obedecendo a palavra, louvando a Deus e jejuando. E aí eu vou estar alimentando o meu espírito. Aleluia. E aí eu vou estar sacrificando a. E se eu sacrifico a carne, então a presença do Espírito que vai ser mais forte está sendo mais alimentado. Então o Espírito Santo é que vai reinar na minha vida. Então para isso eu tenho que entender quem é que está sendo mais alimentado dentro de mim. Se é o Espírito Santo de Deus, se é o meu espírito que está sendo alimentado com a palavra, com louvor, com a adoração, ou se é a carne. A carne, a Bíblia vai dizer que as obras da carne, quando eu faço as obras da carne, obedecendo ao que a carne está querendo, eu estou me curvando diante de quem? Oi? Não, as obras da carne. A carne vai o quê? É o quê? O salário do... Se eu obedeço a carne, eu vou estar me curvando para quem? O diabo. Então eu vou adquirir o quê? Morte. Aí é onde se cumpre. É só você pegar os detalhes. Se o Senhor Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se antes não passar por ele. Então se eu estou andando, estou obedecendo a palavra. Se eu estou andando com a verdade, eu vou ter vida. Mas se eu estou andando com mentira, eu vou ter o quê? Em vez da vida vai entrar o quê? A morte. Sim ou não? Sim. Vocês também concordam com isso? Sim. Então se eu dou lugar à carne, eu estou me curvando para o diabo. Mas se eu dou lugar ao Espírito, quem eu vou alimentar? Então é isso que você vai parar, vai analisar. Vai fazer o quê? Um alto. Não é, minha irmã? A senhora falou o quê? A senhora falou, eu escutei. Vou fazer uma autoanálise. Vou me analisar. Como é que está a minha vida? Vou olhar para dentro de mim. Como está a minha? Quem é que está sendo alimentado? É a carne ou o Espírito? Não fala para mim não. Você que tem que parar, olhar para dentro de você. Eu vou olhar para dentro de mim. Eu não posso olhar para dentro de você. Posso? Não. Mas Deus pode, sim ou não? Porque Ele que sonda pensamento, sonda coração. Ele sabe como é que está você por dentro. Ele sabe. Quando eu não libero o perdão, eu estou fazendo a obra da carne ou alimentando o Espírito? Quando eu não libero, né? E quando eu libero, quem está reinando? Espírito Santo. Porque se o Senhor Jesus, até na oração do Pai Nosso, Ele diz, perdoa o quê? As nossas. Mas Ele também manda que a gente venha perdoar os nossos devedores. Sim ou não?